tempo pra todo propósito debaixo do céu. Há tempo de cantar, há tempo de se alegrar. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de amadurecer e por tudo o que tem feito a Deus agradecer. Há tempo de chorar, tempo de sorrir. Há tempo de chegar, tempo de partir. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de amadurecer e por tudo o que tem feito a Deus agradecer. A noite e o dia vem pra toda a criação, e o destino de toda a vida está em suas mãos. Ao Criador do universo toda adoração, que com graça e misericórdia estendeu a mão para mostrar ao mundo seu amor. Nos enviou Jesus o Salvador para mostrar ao mundo seu amor. Nos enviou Jesus o Salvador. A noite e o dia vem pra toda a criação, e o destino de toda a vida está em suas mãos. Ao Criador do universo toda adoração, que com graça e misericórdia estendeu a mão para mostrar ao mundo seu amor. Nos enviou Jesus o Salvador para mostrar ao mundo seu amor. Nos enviou Jesus o Salvador, Jesus o Salvador, o Salvador. Boa noite, irmãos. Estou passando por aqui apenas para dizer para vocês que os estudos de Atos, às terças-feiras, nós estamos tendo o privilégio e a bênção de levar até vocês através do pastor Marcos Botelho. Espero que vocês estejam gostando dos estudos, um estudo bastante resumido, mas muito claro e de fácil compreensão e entendimento, dando para entender claramente todo o conteúdo de cada capítulo. E vocês ainda hoje continuam com o pastor Marcos, dando sequência aos estudos. Semana passada vocês viram aí o pastor Marcos trazendo para vocês o capítulo 5 e o capítulo de número 6 de Atos, e hoje o capítulo 7 e o capítulo de número 8, e esperamos que vocês possam aproveitar bastante, e eu tenho certeza que é bastante significativo para todos nós. Retornando de férias, nós estaremos trabalhando a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos, esperando assim que possamos atingir o propósito ao fazermos esta série de estudos do livro de Atos. Portanto, um bom estudo para vocês,
Que Deus esteja abençoando, derramando bênção e graça sobre a vida de todos vocês e até o retorno das nossas férias. Que Deus abençoe a todos vocês. E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, está estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, de forma indutiva, onde o texto vai falando aos nossos corações. Vamos entrar no capítulo 7, no discurso de Estevão, que vai mudar toda a história do livro de Atos. O capítulo 7 de Atos é um capítulo que resume o Antigo Testamento de forma ímpar. Estevão, um homem preparado por Deus, faz esse resumo, e se você tem algum amigo que queria entender um pouco mais de forma clara e rápida o Antigo Testamento, fala para ele ler Atos 7, que é uma explicação perfeita. O contexto é que Estevão está diante do Sinédrio. Ali ele está sendo interrogado e ele tem que se defender. Na cabeça dele está claro que ali ele pode ser liberto, pode sofrer chibatadas ou pode até ser morto. E ele começa num sermão que vai marcar a história. Ele vai lá em Abraão e fala sobre Abraão, como ele teve que sair dos seus, da sua parentela, para um lugar onde Deus escolheu, mas não falou onde era. E Abraão vai, e mesmo não tendo filhos, Deus promete que ele vai ser o pai de uma grande nação. E Abraão, pela fé, mesmo longe dos seus familiares, ele decide obedecer a Deus e tem um filho. O filho dele chama Isaac. Isaac também tem um filho, aliás, 2 filhos, né? Jacó e Esaú. Jacó não era o primogênito, mas luta com seus familiares, não era bem quisto pelo seu irmão, nem o seu pai também o considerado, ele enganou os 2, e Jacó luta para receber a bênção de Deus, e recebe. Ele é um dos patriarcas, mas ele também pode ver que no discurso mostra claramente que ele tem que lutar contra os seus para conseguir o que queria, né? Ele tem 12 filhos. Jacó depois muda o nome para Israel, isso pode confundir um pouco, mas Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, né? De Jacó. E essas 12 tribos, um dos filhos chama José. E José, de novo com os seus o rejeitaram e o vendeu como escravo para o Egito. E de forma clara, Estevão vai contando como cada um dos patriarcas, os heróis da fé, vão sendo rejeitados pelos seus. José, quando fica mais velho, vira um dos governantes, chama a sua família para morar no Egito. Depois de um tempo, entra um novo faraó que não conhecia a história de José, escraviza o povo de Deus. Eles ficam 400 anos e aí Deus coloca um cara chamado Moisés. Moisés para defender o povo hebreu. Moisés, logo no começo, com 40 anos, ele decide defender um dos hebreus numa briga e acaba matando um soldado egípcio. Isso é colocado, ele é acusado, e os seus que deveriam proteger e falar, chegou alguém que vai nos ajudar, começam a acusá-lo, e de novo ele tem que fugir para o deserto porque os seus não aceitaram. Ele se prepara, Deus o chama depois de 40 anos, ele volta, liberta o povo, você conhece essa história, e no deserto ele vai até o Monte Sinai para receber a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Quando ele desce com as tábuas, ele chega e o povo rejeitou Moisés, rejeitou a Deus, querendo os deuses egípcios. E aí Josué leva até a terra prometida o tabernáculo, né? Esse tabernáculo, a presença de Deus. Lá até Davi, o rei Davi, quer construir um templo. E aí o templo não é permitido que Davi construa, quem vai construir é o seu filho Salomão, porque Davi tinha muito sangue em suas mãos. Salomão constrói um templo para Deus maravilhoso, mas ele declara na inauguração do templo uma frase que Estevão vai repetir e que isso vai fazer toda a diferença nesse sermão maravilhoso de Estevão. Ele fala: Deus não habita por mãos humanas. É interessante que Estevão vai construindo essa história e deixando claro que desde o começo
todo aquele que Deus chama é rejeitado pelos seus, é visto, não é recebido por quem deveria receber, pelos seus familiares, pelo seu povo. E ele fala que não foi diferente com Jesus Cristo. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram e o crucificaram. E é interessante que Estevão fala: vocês crucificaram e vocês hoje são teimosos. Vocês hoje não querem ver o que é óbvio. Jesus era o Messias, o Cristo, e vocês o rejeitaram. Isso deixa os religiosos loucos de raiva. O texto fala que eles rangiam os dentes de raiva. E aí pegaram ele e arrastaram para fora da cidade para matá-lo. Deixa eu parar um pouco a história aqui. Tem 2 fatores aqui que é muito importante e falou no meu coração. O primeiro é o tanto que Estevão conhecia o Antigo Testamento. Ele deu um show ali de nomes, falando sobre cada passagem, contando, contextualizando. Esse é um desafio para mim e para você. Não importa qual o seu cargo na igreja, não importa quem é você, você precisa respirar a palavra de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas não conhecem a Bíblia. Nós temos que procurar. A Bíblia é a única fonte de fé e prática, a revelação plena de Deus, mas muitas vezes a gente não lê, a gente não conhece, a gente não decora, a gente não devora. E esse amor que Estevão mostra que tinha pela palavra, porque na hora que foi interrogado, ele vomitou, ele entregou a palavra com excelência. É um desafio que fica para mim e para você. Um segundo desafio é que Estevão deixou bem claro que todos aqueles que pregam a palavra de Deus, que são chamados por Deus, são rejeitados pelos religiosos, pelos seus, e não tem mimimi nisso. Ele vai falar que Jesus sendo Cristo foi rejeitado. Jesus falou isso. Eu sou o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Se eu sou perseguido e rejeitado, quanto mais vocês, meus discípulos. Isso é claro nesse episódio que Estevão vai narrando. Se a sua mensagem é muito aceita pelo pessoal religioso, talvez tenha alguma coisa errada na sua mensagem. Se a sua mensagem é muito aceita pelo pessoal do mundo, alguma coisa está errada na sua mensagem. A nossa mensagem, a mensagem que Deus nos dá, não pode ser aceita. Já está previsto que seremos rejeitados pelo que falamos. O que falamos não se amolda ao mundo e não se amolda à religião. É algo revolucionário que vai incomodar muita gente. Saiba disso, Estevão sabia disso. E quando ele foi levado para fora, as pessoas começaram a pegar as pedras. E Estevão levanta os olhos e vê o Filho do Homem, o Jesus, o justo, em pé do lado direito de Deus Pai. É interessante que todas as descrições que falam sobre Jesus está do lado direito, à destra de Deus. Ele está sentado, reinando, governando, no trono. Mas dessa vez Jesus está de pé. Muitos dizem que Jesus meio que se levantou para receber um homem que realmente refletiu e viveu o que Jesus pregou. E fala que um pouco antes de ser apedrejado, todas as vestes daqueles que iam julgar Estevão deixaram aos pés de Saulo. O escritor Lucas, ele está introduzindo um personagem chamado Saulo, que vai depois ser o segundo homem de Atos. O primeiro foi Pedro e agora vai começar Saulo, que vai virar Paulo. E é interessante esse paralelo entre Estevão e Paulo. Estevão e Paulo vão ser acusados de conspirar contra as tradições, contra o templo, contra os costumes, contra Moisés. Os dois vão ser condenados à morte. Os dois vão ver Jesus ou ter um encontro com Jesus. A diferença é que Paulo vai ter no começo da vida, Estevão teve nos momentos finais da vida. E é tão interessante isso fala tanto no meu coração. Estevão não precisou ter uma experiência para ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Ele foi a pessoa que Deus queria que ele fosse e Deus deu o privilégio dele ter a experiência de ver o Cristo. E assim como também Estevão tem um paralelo com Paulo, Estevão é uma tipologia de Jesus. Olha esse privilégio. Poucos tiveram na Bíblia poder ser uma tipologia de Jesus. Jó teve isso, Jonas teve isso, Davi teve isso, Estevão foi uma tipologia de Jesus. Ele foi acusado injustamente, teve um suborno para isso acontecer
ele perdoa aqueles que estão assassinando ele entrega a sua alma para Deus, fazendo a vontade de Deus. Que coisa linda! Esse é um testemunho tão forte, tão marcante, que a igreja nunca mais foi a mesma de Jerusalém. A partir de agora, a perseguição vai começar de forma forte, porque eles viram que o sangue dos justos, os mártires, aquilo ia crescer cada vez mais, e quanto mais eles matavam os homens de Deus, as mulheres de Deus, mais o evangelho se propagava. Vamos entrar para uma nova fase, e fique isso como alerta. Os mártires, essas pessoas, quanto mais parecida com Deus, mais somos chamados para morrer nós mesmos e viver o Cristo. Graças a Deus não temos perseguição no Brasil, e a gente não precisa realmente dar a vida, mas quantos nos dias de hoje, em lugares que o evangelho é perseguido, os discípulos de Jesus são perseguidos, estão morrendo. A igreja perseguida ainda derrama os sangues dos seus discípulos, dos homens que falam sobre o evangelho, e ainda Deus está operando esse milagre de fazer o seu evangelho crescer, aonde homens e mulheres têm coragem de entregar sua vida pelo evangelho. Que a minha vida e a sua vida diminua, e que o nome de Cristo cresça, e que a gente possa viver para Cristo, e que no fim da nossa vida a gente possa perdoar quem nos ofendeu, entregar a vida e, quem sabe, ver Jesus de pé esperando a gente. Louvado seja o nome de Deus. No capítulo anterior, a gente viu a morte de Estevão. E a morte de Estevão foi o começo da perseguição da igreja primitiva, da igreja de Atos. E logo após essa morte, a gente vai ver logo no começo do capítulo 8, explicando como a igreja foi perseguida. E levantando o nome de Saulo. A igreja começou a ser perseguida de forma tão forte que ela começou a se espalhar pela Judéia, pela Samaria e outros lugares. Isso, o autor Lucas, que está escrevendo, ele está dando um recado muito claro de como, através da perseguição, Deus quis cumprir a grande comissão e espalhar a sua igreja até os confins da terra. E de alguma forma, os 12 apóstolos não estavam sendo perseguidos e ficaram lá. Isso é muito interessante. Quando a igreja de Cristo se acomoda, ela para de cumprir a grande comissão, que é pregar o evangelho e se expandir. E muitas vezes, quando a igreja de Cristo é perseguida, é quando ela mais cresce, é quando ela mais cumpre essa grande comissão. Então, Saulo, mesmo perseguindo a igreja, já está sendo usado por Deus para que a grande comissão, o evangelho, seja pregado em lugares que ainda não tinham sido pregados. E aí o capítulo 8 vai trazer o nome de Felipe. Felipe era um dos diáconos que foram escolhidos a capítulos anteriores, aqueles diáconos que eram para cuidar das viúvas. Desde que os apóstolos escolheram os diáconos, a gente percebeu esses diáconos saindo fora da caixa. Estevão foi um deles, que começou a perseguição através dele, com um grande discurso, poderoso discurso, e Felipe decidiu descer para Samaria e pregar o evangelho lá e curar pessoas lá. Deixa eu dar uma pausa aqui, que talvez você não conhece o contexto de Samaria. Os samaritanos é um povo que está bem na faixa ali de Israel. Em cima você vai ver a Galileia, embaixo você vai ver Jerusalém e o Reino do Sul. Os samaritanos não eram benquistos, mesmo sendo judeus, eles não eram benquistos como judeus. Porque há séculos atrás, na divisão, quando tinham sido invadidos, eles se misturaram, casaram com estrangeiros, e com isso, para os judeus, eles tinham perdido a sua identidade, descumprido o mandamento de Deus e a aliança. Então os judeus não gostavam dos samaritanos e claramente desprezavam eles e os seus costumes. Mas Lucas, o autor de Atos, vai começar a mostrar que realmente não existe esse negócio de estrangeiro, não existe esse negócio de pessoas que não merecem o evangelho, não existe nada disso. Ele, como um estrangeiro, Lucas, vai mostrar que Felipe desce, começa a fazer sinais miraculosos e pregar o evangelho em Samaria.
e muitas pessoas se converteram e foram batizados. E aí ele vai trazer o nome de Simão o Mago. Presta atenção que Simão o Mago vai ser o espelho do etíope, que também foi trazido nesse capítulo. Simão o Mago era um homem, de certa forma, conhecido em Samaria, poderoso, cheio da grana e muito conhecido, muito eloquente, porque ele já fazia milagres. Ele enganava as pessoas com milagres, com feitiçaria. Mas a hora que Simão viu Filipe fazendo aqueles milagres, curando com grande poder do Espírito, também acreditou em Jesus Cristo e pediu para ser batizado e foi batizado entre eles. Quando os apóstolos vieram para impor as mãos e mostrar que a igreja de Samaria era uma igreja com Jerusalém, não existia separação, agora eram um só, era uma igreja apostólica, a igreja de Samaria, eles começaram a colocar a mão e Simão viu que tinha grande poder que saía deles. E aí Simão faz uma proposta que foi exortado de forma forte por Pedro e por João. Simão pergunta quanto custa para ter esse poder. Ele oferece dinheiro para ter o poder do Espírito Santo. E Pedro fala, o poder de Deus não está à venda, que ousadia. Você acha que o seu dinheiro compra o poder? Isso aí eu queria dar até um pause aqui. Quantas pessoas acham que podem comprar o favor de Deus? Às vezes com promessas, às vezes com dinheiro. Não existe isso. Aliás, isso é uma blasfêmia. Se alguém dá dinheiro para a igreja, se alguém dá dinheiro para um missionário, um homem de Deus, achando que esse dinheiro ele está botando porque Deus está comprando Deus, que Deus vai dar poder, que Deus vai dar prosperidade, isso é blasfêmia contra o Espírito. Porque Deus não se compra e o Espírito é dado de graça. E é isso que Pedro fala. Pedro é tão severo e fala que vai cair uma maldição sobre ele, porque se Deus não perdoar, ele ia pagar muito caro por isso. E aí Simão pede para até os apóstolos orarem por ele. Isso mostra algumas coisas para nós. Primeiro que acreditar, até os demônios acreditam. Tiago já tinha falado isso. E aí mostra que acreditar e ser batizado não é a mesma coisa que se converter. Lógico que o batismo é importante, o tempo todo Lucas está falando de ser batizado, a gente vai ver agora o paralelo com o etíope, mas ao receber o Espírito Santo é o sinal pleno da conversão de alguém, esse poder do Espírito Santo de regenerar. Quando os apóstolos foram voltar para Jerusalém, eles passaram por várias cidades de Samaria pregando o evangelho e as pessoas foram convertendo, foram sendo batizadas, mostrando que Samaria tinha sido incluída. Até os mais excluídos do primeiro século estavam sendo incluídos no reino de Deus. E a igreja estava se espalhando e não ficando mais no núcleo de Jerusalém. Se você fosse um judeu do primeiro século, você ia ficar escandalizado com essa passagem. Sempre na história do judaísmo, Jerusalém representava a salvação, o lugar de remissão, o lugar que tinha o templo de Deus e a presença de Deus. Mas nesse exato momento, no livro de Atos, Lucas está mostrando que a presença de Deus está na igreja. A igreja não se prende em um local físico, não se prende em templos construídos por mãos humanas e nem em cidades construídas por mãos humanas. E a igreja se espalha e Samaria é acolhida. E aí o Espírito Santo ou um anjo fala para Filipe ir para um lugar longe, deserto, aonde ninguém iria, a não ser que um anjo falasse. E ele vai e ele começa a andar do lado de uma carruagem de um etíope. Lucas poderia só ter falado que era um etíope, mas Lucas decidiu destacar que ele era um eunuco. Por que Lucas destaca isso? Porque para os judeus, principalmente no templo, um homem só poderia adorar a Deus se primeiro que ele tinha que ser judeu, senão ficava no pátio dos gentios. Esse cara já era etíope. Mas ele não queria entrar, mesmo se ele fosse judeu, no templo, porque ele era castrado. Ele tinha feito uma cirurgia para tirar o seu pênis. E com isso ele não teria a aliança da circuncisão e também não poderia entrar no templo para adorar a Deus, porque faltava uma parte do seu corpo.
Esse homem etíope, que para os romanos a Etiópia ficava no fim do mundo, esse homem do fim do mundo, esse homem que não era um judeu, mas estava voltando de Jerusalém por adorar a Deus, sabia claramente que ele nunca seria aceito pela sua plenitude. Mas ao voltar ele estava lendo o livro de Isaías falando sobre como Jesus foi excluído. E naquela época as pessoas liam em voz alta. Filipe ouviu o que ele estava lendo e falou: o que você está lendo? Ele fala que era o profeta Isaías e pede. E aí Filipe pergunta: você está entendendo? Ele falou: como é que eu vou entender se não tem quem explique? Agora olha o paralelo aqui. A gente tinha Simão, um cara famoso. Quantas vezes quando alguém se converte que é famoso, a gente já bota ele para falar na frente da igreja? Você tinha um etíope do outro lado que não era famoso, aliás, era grande excluído. E, aliás, tinha algo nele que era claro de um preconceito da época. Ele era castrado, ele era eunuco. De um lado você tinha um homem com poderes especiais, né, que já era conhecido, tinha poderes especiais e tinha dinheiro, porque tentou comprar o poder de Deus. Do outro lado você tem uma pessoa excluída, uma pessoa que, de certa forma, responsável pelo tesouro da Etiópia, ele era da corte, mas também alguém que, ao invés de querer comprar, pede para ser explicada a palavra de Deus. Olha o paralelo que tem aqui. Felipe sobe na carruagem, vai falando a partir do texto sobre as boas novas de Jesus Cristo. Eu gosto da frase do Tim Keller que ele fala: assim como todos os caminhos levam a Roma, todo texto bíblico leva ao Cristo. Nós somos tentados a falar do texto e não falar do Cristo, ou a falar do Cristo e não falar do texto. Mas se você explora o texto com excelência, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele sempre vai levar a Cristo. E é isso que Felipe faz. Felipe prega o Cristo. E aquele homem, ele se converte, ele fala: eu queria ser batizado. E ele vê uma água e fala: eu posso ser batizado? E Felipe fala: se você acreditou do fundo do seu coração que Jesus é o Cristo, você pode. Eles descem, Felipe batiza aquele eunuco e logo depois fala que ele foi levado para outro lugar, mas aquele eunuco volta para a Etiópia, feliz da vida porque entendeu que era filho de Deus e foi plenamente aceito. O capítulo 8 traz essa expansão da igreja. Mesmo com a perseguição de Saulo, a igreja não para de crescer, não para de expandir, não para de sinalizar o reino de Deus. Ele mostra que não precisa ser um apóstolo para começar algo novo e pregar. Os diáconos fizeram toda a diferença na igreja primitiva e faz a diferença hoje. Você é chamado a ser um diácono, a servir, e a servir pregando o evangelho e servir pessoas excluídas. Esse capítulo mostra como devemos tomar cuidado para não fazer uma moeda de troca do poder e a graça de Deus com as coisas que a gente tem. E principalmente esse capítulo mostra que os estereótipos da nossa sociedade que não são aceitos, os excluídos, os que têm alguma coisa na área sexual, eles são bem-vindos. Se eles acreditarem que Cristo é o Filho de Deus e se arrependerem dos pecados, são batizados e são salvos. Que o Evangelho entre no nosso coração tirando qualquer tipo de preconceito. Que a gente enxergue com nossos olhos que todos são bem-vindos ao reino de Deus e que Cristo morreu por todos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está.